Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu começo a comemorar o mês de aniversário do Arte de Viver. No dia 7 de maio, faz 15 anos que o Arte de Viver foi ao ar pela primeira vez. Vou comemorar com você. Você vê? Você tá vendo só? Vai ser um sucesso, hein? Vai ser um sucesso. Com meu querido amigo Alberto Santini, hoje falando das novidades da terapia ortomolecular, essa terapia que ajuda tantas pessoas, que tantos benefícios traz, tanto para o corpo físico quanto para o corpo mental, espiritual, não é verdade? Sim, nós não somos só matéria, energia, consciência, espírito, tem que analisar o lado que não se enxerga também. É verdade. Você quando esteve na China, porque eu acho que essa é uma viagem assim tão marcante. Diferente, tão marcante. Quantos anos faz, Alberto? Conta pra gente. Eu voltei de lá em 90, então, foram várias viagens, mas a última foi em 96. Assim, foi onde eu concluí o que a gente chama de medicina chinesa avançada, que seria a mesma coisa que uma pós-graduação na área da medicina tradicional chinesa, que não é só acupuntura, era acupuntura, fitoterapia, moxa ventosa, eletroestimulação com anestesia, lá tem um currículo de medicina tradicional chinesa, né, e eu acabei juntando todo esse currículo e consegui esse diploma, reconhecido inclusive pelas embaixadas e consulados, tanto do Brasil quanto da China. Agora, você foi buscar toda essa medicina alternativa porque você tinha tido síndrome do pânico, né? E não estava conseguindo a cura pela alopatia. Até que eu falo assim, que no Brasil, hoje a gente é filiado pelo CRT, que era o Conselho Regional de Terapias, mas tudo que foge ao Conselho Regional de Medicina hoje aqui não deixa de ser alternativo também. E o Brasil funciona dessa forma. E eu falo que eu fui da água benta à tarja preta, né? Eu passei por tudo que você pode imaginar. Psicanálise, paranormal, igreja, centro espírita e tarjas pretas de monte, a ponto de eu chegar a um ponto de falar para Deus que eu não aguentava mais viver, que era melhor morrer do que estar vivo, não que eu iria me matar, porque eu não vou pagar para ver se existe o inferno, né? E eu sou um cara bem espiritualizado, não ia chegar a esse ponto. Mas foi onde minha vida mudou completamente, até de um direito que eu cheguei à supervisão da Ernst Young na parte de ICMS, e hoje, que é uma multinacional, filho de pessoas da área da jurídica, de irmã de uma desembargadora. Hoje eu mudei minha vida inteira, hoje nos últimos 20 anos, que eu digo, mas foi por causa de um pânico que fez eu falo que Deus foi perfeito. Eu estava no caminho errado, ele deixa você cair lá no buraco, fica mal, mas você vai nascer de novo como uma outra pessoa. Só que eu não precisei morrer. Né, mas eu dei muito mais valor à vida. Você morreu para aquela vida. Morri para aquela vida e hoje eu dou muito mais valor, porque às vezes quando sabe aquela pessoa que quase teve um acidente, ficou em coma, aí ela voltou e quando voltou ela dá mais valor às pequenas coisas? É mais ou menos a mesma coisa. Agora, a sua primeira viagem foi para a China, você foi para o Tibete também? Não, é que lá a gente acabou conhecendo vários lugares. Mas eu fui para Seul também, depois eu fui para Bélgica, depois eu fui para a França, porque a terapia ortomolecular na visão de oligoelementos na França é o primeiro lugar do mundo, baseados nos estudos de Bénitrier. Aí eu estudei aqui, aqui são extensões universitárias, mas lá você faz também com estudos de bioquímica, tudo, e foi bem interessante. Tanto que hoje em São Paulo eu tenho reconhecimento, lá eu estou há muitos anos, aqui em Santos também já está acontecendo isso, mas reconhecimento até por outras áreas, mesmo da área alopática, eu faço trabalhos conjuntos com psiquiatras, com psicólogos, trabalhos com pessoas endocrinologistas que acabam me indicando e eu a eles vice-versa. Bom, eu te indico pacientes. E eu te indico também. Eu acho que ajuda bastante. Eu mesma já passei pelo tratamento, estou voltando agora, porque eu acho que é importante. Eu acho que assim, o fundamento básico é que você pode, através da ortomolecular,
deixar o teu corpo bom e nutrido e preparado até para absorver melhor outros tratamentos? Então, porque a nossa visão não é diferente, existem visões. Tem a visão da ortomolecular de alimentação, tem a ortomolecular da visão alopática, a visão do que eu chamo com ênfase em oligos-elementos, que é da terapia, a gente usa pequenas partículas. Na verdade, eu encontro o elemento químico no alimento, só que eu não desgasto ele só pelo que eu como, eu desgasto pela vida que eu tenho. E muitas vezes você usar quantidades grandes, eu dou até um exemplo, tem gente que toma sulfato ferroso e vive com anemia. Então, você está usando a quantidade, mas como é a mesma coisa que eu jogar um monte de semente na terra, mas como essa terra está reagindo? Então eu diria que o nosso terreno metabólico ele tem que estar preparado para enfrentar a vida que nós temos pela frente. E a vida ela inclui o quê? Vai estar lá no meio as coisas ruins, uma alimentação, mas tem o fator emocional, sentimental, preocupação, o dia a dia que você tem, que muitas vezes passam situações de forma consciente. Eu sei que eu estou vivendo uma determinada situação porque eu vivi um momento terrível da minha vida, mas tem gente que não sabe porque está vivendo aquela situação e está sentindo aquilo. E muitas vezes aquilo também não aparece em laboratório. Às vezes você faz exames e as pessoas têm sintomas como pânico, por exemplo, as angústias, assim, faz o exame e não dá nada. É a mesma coisa que levar uma lâmpada no eletricista e o eletricista fala, mas a lâmpada está boa. Aí você fala, mas não é possível, como é que ela está boa se uma hora está acesa, outra hora está apagada? Não, mas fazer o exame, mas está boa. Não, toma uma fluoxetina. Eu não tenho nada contra, eu sou a favor de todos os produtos, mas eu falo que muitas vezes você tem que analisar esse lado, inclusive a própria sensibilidade das pessoas. Porque as pessoas são sensíveis e às vezes fala sensibilidade. Lógico, às vezes eu falo que tem gente que entra no shopping center e se sente mal lá dentro. Por quê? Porque ele está no meio de um lugar que tem uma egrégora, tem pensamentos, sentimentos, emoções, energias de várias pessoas naquele lugar fechado. Entra alguém lá que é mais sensível e não sabe lidar com a sua própria sensibilidade. Com certeza. Muitas vezes ele entra em pânico numa situação dessa e não tem, cadê o laboratório para mostrar? Ainda não chegamos a esse ponto. Vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Dr. Rubens, quais são as regras para alugar as áreas comuns de um condomínio? Bom, a locação para áreas comuns, ela não tem um regulamento específico, nem no Código Civil, nem em legislação que trata da locação em geral, que seria a Lei 8.245 de 91, posteriormente modificada por algumas outras. Mas o certo é o seguinte, toda vez que nós formos destinar uma área para alocação internamente, por exemplo, uma área comum usada por um condômino exclusivamente, nesse ponto o Código Civil dá uma dica, ele fala de que aquela porção utilizada com exclusividade por um condômino vai ser custeada, ou o valor a ser retribuído é relativo à área que ele está usando. Então tem que fazer o cálculo com base na proporção da área. Quando você vai fazer uma locação, por exemplo, do salão de festas, normalmente na Assembleia Ordinária se estipula o valor da locação, quer dizer, quanto é que vai ser cobrado de cada condômino que for utilizar o espaço. E aí você também tem uma outra parte, onde se trata, por exemplo, da última laje do prédio, enfim, as empenas, que é para publicidade, ou então para antena de celular, telefonia. Aí a regulamentação ela é muito mais difícil porque você não tem parâmetro. Então você tem que atender aquilo que o mercado está proporcionando, mas o principal é obter da pessoa que está interessada todos os laudos relativos à estrutura, relativo até à saúde financeira da empresa, para que não haja posteriormente um prejuízo muito grande ao condomínio. Então você, tendo dúvidas, você consulte lá o sindicato, nos procure, as consultas sempre são gratuitas. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.